Alô, boa noite. Aqui Inês Aludê, de Bruxelas, na live 45, né? Caramba, já estamos indo para quase 2 meses de confinamento, 45 dias, mas eu comecei a fazer as lives uma semana depois, né? Então já tem mais de 50 dias de confinamento e só vai começar o desconfinamento a partir do dia 4. Só que as pessoas não estão muito contentes não com isso. A população está achando que é cedo, né? Sobretudo para mandar as crianças para a escola. Estão com medo, né? Que houve muita morte, muita infecção. 48 mil infectados, já tem mais de 7 mil mortes, 7.500 mortes. Então a migrada não quer se arriscar muito, não. E no Brasil nem se fala, né? A tragédia que está aí. As fake news, sobretudo as fake news de pessoas imundas, esses falsos nacionalistas que elegeram, né, um falso nacionalista, um traidor, um entreguista como presidente. Então, hoje a live é sobre o nacionalismo versus cosmopolitanismo. Eu sou cosmopolitana. Eu, pessoalmente, tenho nada contra nada, nem ninguém, mas não, não tenho nenhum apreço assim por bandeira, para mim não passa de um pedaço de pano, hino, como é que chama? Os símbolos pátrios que chamam, para mim tudo isso é coisa de milico, é coisa de guerreiro que gosta de guerra, de matar. É, a bandeira só em época de Copa do Mundo. Fora isso, não me interessa mesmo. Lembro da. Depois eu conto para vocês como é que foi na época dos milicos. Morri de vergonha. Os símbolos, mas tem uma coisa que está acontecendo no Brasil, aqui a bandeira, o hino, os símbolos nacionais estão reféns da extrema-direita, né, dos nazistas. E isso não é de direito. Eles não têm direito de fazer isso. Mesmo que seja um pedaço de pano. Que, aliás, eles nem respeitam. Então, a nossa bandeira, o que? Eu fui olhar no Senado, tem um PDF lá muito interessante sobre o histórico, né, da bandeira, do hino, dos símbolos pátrios, que nossa pátria na época era portuguesa, né? A independência veio de um golpe de Estado, né, que o filho deu no pai, um outro Brutus. Então, quem fez o desenho, você veja bem, né? Estamos falando de nacionalismo, né? Essa gente, eles se dizem nacionalistas, né? Que amam o Brasil, que não sei o que não sei o que lá. Tudo mentira, vocês vão ver. Que eles nem conhecem a história da bandeira, eu mesmo não conhecia, e eu sou pessoa mais ou menos instruída, né? Mas nem eu conhecia essa história toda. História pra caramba, porque o que conta nas escolas é o quê? Ai, nossa bandeira é o verde, é as matas, o azul, o céu, não sei o que lá, o amarelo, o ouro, né? Aquelas palhaçadas. O verde, para começar, já roubaram, né? Que Bolsonaro mandou queimar aí as florestas. Já vem sendo queimado há tempos, mas ele mandou piorar, né? Então, roubaram o verde da nossa bandeira, que são as florestas, né? Então, quem desenhou a primeira bandeira brasileira? Que a primeira bandeira é a última, né? Porque só mudou algumas, esticou mais o losango, aquelas coisas, mas é exatamente o mesmo esquema do começo. Foi Debré. Quem era Debré? Era um francês, pintor francês. Inclusive, eu tenho aqui um livro dele maravilhoso, onde ele denuncia os crimes da escravidão, né? E então Debré, Jean-Baptiste Debré foi ele que pintou as cores da bandeira. E essas cores eram o quê? A Casa de Bragança, a cor, né?
cor da Casa da Bragança. O amarelo era a casa de Lorena, que era usado pela família imperial da Áustria, e a de Bragança, bom, era procedida de Dom Pedro I, né? O, o, o apostolado positivista do Brasil, né? Aquela ordem e progresso, de onde vem aquilo? De Auguste Comte, né? Positivista francês. Isso aí eu acho que todo mundo já sabia disso, se fala disso. Ordem e progresso. Nunca teve nem muita ordem, nem muito progresso. Quando começou a ter, o Brasil chegou à sexta potência, né? Com Lula, derrubaram. Justamente os vira-lata derrubaram. E depois, então, houve toda uma história, uma confusão, vai aqui, vai ali, brigam pra caramba, não presta, presta, né? E depois ela foi, acabaram adotando essa bandeira aí, mas muito tarde já, acho que foi em 1909. E a briga era porque queriam imitar a bandeira americana, já na época. E aí, Benjamin Constant, ele brigou, até que conseguiu aceitar a bandeira desse jeito que está aí. Os símbolos, aqueles brasões ali do Brasil, né, que são imperiais, aquilo ali, nem discutir, porque aquilo ali tem história pra caramba, desde a Idade Média, aquilo ali não tem nada a ver com nossa brasilidade. Né? O hino, depois eu falo do hino. E, bom, Benjamin Constant, ele dizia que fazer uma bandeira parecida com a americana era mostrar servilismo, né? E até hoje mudaram a bandeira, mas o servilismo ficou, né? Infelizmente. E ele, então, ele queria manter nossas tradições latinas, né? Mas que o pensamento deles, nacional, era a França, né? Era baseado em tudo que vinha da França, porque eles achavam que a França tinha feito bom, fizeram a revolução e tal, né? E só que muitos elogios têm o hino francês, mas o hino francês é racista pra caramba, né? Que diz que o sangue impuro ali que molha os campos da França é o campo é o sangue do estrangeiro, né? Quer dizer, o povo já tentaram mudar esse hino da França, mas não conseguem, porque o francês ainda é mais bairrista do que o brasileiro. Então, o que eram as cores da nossa bandeira? O azul, continuando com as cores, né? O azul entrou na nossa heráldica pelos brasões de nossos senhores feudais, né? Que eram aqueles capitães que recebiam patentes, né? E títulos de conde por caçar escravo, pelos serviços à coroa, né? Pela escravidão, pela exploração do ouro, pilhagem de nossas riquezas, né? Que eles mandavam para fora. Então, veio disso aí. Que era o esmalte, o azul, né, que era o blau, que ele chamava, o esmalte das armas de Aires da Cunha, que era o infortunado donatário do Maranhão. Cunhas azuis sobre ouro, né? O ouro era do donatário da capitania de São Tomé. Então, não tem nada a ver com o povo brasileiro, era sempre as elites, né, que eram homenageadas nessas porcaria toda aí do Brasil. Bom, daí por diante, azul e branco ficaram frequentes, né, no nosso símbolo. A esfera azul, de onde se inspiraram. E antes tinha uma cruz lá vermelha que vinha, sei lá, essas cruzes aí que esses portugueses usavam, que era símbolos católicos. E a esfera azul, de onde vem a esfera, atravessada, né, pelo coisa branco ali, né, com o slogan lá positivista, era usado pelos antigos romanos como símbolo de soberania. Símbolo de soberania dos romanos. Vocês imaginam a maluquice que é o Brasil, né? E pronto, então estão brigando ali, chega a ter pau nesse Brasil, a gente matando gente aí.
né? E mandando ir para Cuba, mandando ir para Venezuela, dizendo que são traidores da pátria e que esses canalhas, né? Porque como dizia, quem foi que disse isso? Foi o nacionalismo é o último refúgio do canalha. É o pensador inglês Samuel Johnson que disse isso. E no Brasil a gente percebe bem como os canalhas estão se refugiando detrás da bandeira para fazer todo tipo de crime, né, de entreguismo, de palhaçada. Mas veja, não é só no Brasil que está acontecendo isso. Em vários países, né, a extrema-direita está subindo por aí, na Alemanha, na Hungria, na, na Ucrânia, e essa gente estão se apropriando, todos eles estão se apropriando dos símbolos nacionais, né? E chamando os que não andam abusando desses símbolos, né, com populismo, de inimigos da pátria, não sei o que lá. Pois bem, esses grupos geralmente são, inclusive, financiados por potências estrangeiras, né, como foi o caso no Brasil. Esse pessoal começou a se enroscar na bandeira, se lambuzar na lama ali da corrupção, porque eles usavam a bandeira, usavam a camisa da CBF, a grande corrupta CBF, né, financiados pela Fiesp, pelo da Havan e outros filhos da mãe, né, e muitos financiados pelo estrangeiro, por países estrangeiros, notadamente pelos Estados Unidos, a maioria pelos Estados Unidos, né, que promovem guerras híbridas, golpes de Estado, revoluções amarelas, como fizeram os países árabes, para derrubar as democracias e submeter os países que têm petróleo, que não querem negociar, entregar a preço de banana as riquezas, como fizeram os nossos, né? E eles usam as estratégias bem sofisticadas de fake news, de todo tipo de coisa para levar a esses golpes, né? E o objetivo deles é dividir a população, fazer crer que há como se usou muito no Brasil, o Brasil está dividido, o Brasil está polarizado. Claro, o Brasil é multipolar. Que porra de polarizado? A política tem que ser polarizada. Onde já se viu um pensamento único, só se for demência senil, né? Tiver o cérebro de miojo avariado para querer ter o pensamento único, né? É polarizado mesmo, tem que ser polarizado, tem que ser múltiplo, tem que ser multiverso, não pode ser uma coisa só, né? E a mídia, enfim, ajudou muito nessas coisas, né? Cria essa divisão fictícia, mas isso pode ser muito, muito complicado e muito perigoso, porque pode levar até guerra civil, como foi o exemplo na Ucrânia, né? Na Ucrânia, quem está agora na Ucrânia no poder? A extrema-direita, nazista, porque eles são neonazistas mesmo, ali eles têm ideologia, e são aqueles que descendem do Bandeiras, né? Que era um neonazista, esse grupo neonazista lá da Ucrânia, eles são responsáveis por 8 milhões de mortos durante a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Então, essas belezinhas estão agora no poder financiado pelos Estados Unidos, entendeu? Então, quer ser nacionalista é o quê? Entregar o país e quer ser patriota, 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 vem de pátria, nacionalismo vem de nação. Uma nação é o quê? É todo mundo, não é um grupo de filho da puta, não é, entendeu? A pátria também não é de um grupo, o único grupo no Brasil que poderiam reivindicar a terra como deles são os índios, o resto veio tudo de fora, entendeu? E ser patriota não significa você defender cegamente sua pátria, mesmo quando ela está errada, como é o caso agora, que ela está errada de A a Z com esse vagabundo aí no poder, né? Eu mesmo, no Brasil, entrar em guerra, pode se lascar, porque eu sou anti-guerra, eu não faria nada. A única coisa que eu poderia fazer é ajudar a derrubar esse governo que está aí. Aí sim, eu acho que vale a pena. Né? Então, não é. E ainda mais esses canalhas
eles vão para as manifestações, pode prestar atenção, com bandeira americana e bandeira de Israel. Bandeira sionista, porque é o sionismo que está por trás dos financiamentos desses filhos da mãe neonazista, né? E vocês viram o que fizeram lá, o BL vem para a rua, vem para o esgoto, vem para o lixo, acabaram tudo esses ratos, agora se diziam apolíticos, né, que a bandeira deles era essa, mas entraram, diziam apartidários, né, apartidários, escola sem partido e não sei o quê, e o quê? Entraram nos partidos mais corruptos, DEM, PSD, PSL, MDB, e foram, agora é tudo deputado e vereador, tudo puto com Bolsonaro, querendo derrubar Bolsonaro e não conseguem. Né? Botaram lá, dizendo que se fosse ruim tirar, se lascaram. Ó. O Holiday lá, o capetãozinho do mato lá que está. Eu estou vendo na hora, ele tem um ataque de coração, né? Esculhambando com o Bolsonaro. Eu digo, toma, filho da mãe. Né? E aí, pronto, fizeram merda, colocaram o Bozo lá e estão tentando tirá-lo e não conseguem. Já tem mais de 30 pedidos de impeachment aí, tá o cara lá, zombando de todo mundo. Quer dizer, o ódio ao PT, criado, que foi, é um resultado dessa coisa aí, desse nacionalismo exacerbado e falso, criaram um ódio ao PT, porque Lula saiu de dois mandatos com 78% de aprovação, mas no total 97%, né? Porque 78% eram os votos bons, excelentes, e os outros eram médio e tal. Então, juntando tudo, dá 97%. Ninguém na história do mundo teve isso, nem Putin. Putin chegou a 92%, 20 vezes, né? Putin vai ficar até 36, 1936. Os russos é que são malandros, né? Sabendo que Putin defende lá o... Já gostei mais de Putin, agora eu gosto menos. Então, eles conseguiram derrubar a Dilma, né? Criaram um ódio terrível lá contra uma mulher, mas parece que a verve deles se esgotou, né? Não estão conseguindo nada com o Bolsonaro. Ninguém nem escuta mais eles. A mídia não dá mais um tostão furado por eles, não tem mais mídia, não tem mais nada. Quem são esses patriotas, né? São os idiotas vagabundos que se enroscam na bandeira e vendem nossas empresas e entregam nossas riquezas aos estrangeiros, sem nada em troca. Porque Bozó foi lá para os Estados Unidos, babar ovo de Trump e dizer I love you. Trump levou tudo e depois ele teve o que em troca? Nadinha, nada. Nada de nada. Trump ainda está roubando as matas que vinha da China lá para o Brasil. Pior ainda, que ainda destruíram as matas, envenenaram o rio, aprovaram reformas trabalhistas e previdenciárias que prejudicam os trabalhadores e a população, né? E governam pensando só no gado. O Bolsonaro está governando só para ali 1% da população, aqueles filhos da mãe ali que financiaram suas fake news, os disparos de fake news, e dando perdigoto lá para os fanáticos, né? Encheu o governo de milico, mamateiro, bandido, laranja, fantasma, os familiares, funcionário fantasma, né? Esses filhos da puta que são inimigos da pátria. Essa extrema-direita é vira-lata, entreguista, baba-ovo, submissa, e que estão a serviço de potências, né, estrangeiras. E Bozó, além do mais, ainda foi lá para os Estados Unidos bater continência para a bandeira americana e balançar o rabo para Trump, né? E disse patriota. É assim, o patriotismo é o último refúgio do canalha, isso aí não tenha dúvida. E ainda por cima, esses patriotas são racistas. São racistas, né? Eles anti-haitianos, eu lembro lá a Joyce Hasselman fazendo a maior confusão contra os haitianos, são homofóbicos, odeiam mulheres. Olha o filho aí do Bozó, o 04, né? Parece que a fraquejada foi esses filhos, tudinho. Espero que a Laurinha tenha algo mais no cérebro. O moleque acabou de dizer que pegou
corona, manda tomar naquele lugar, ainda disse que prefere morrer tossindo do que morrer transando. E não era ele que era o comedor do condomínio. Acho que ele foi comido, né? Então, essa gente se acha dono da bandeira, mas não são, nem do símbolo, nem nada. Eu não gosto nada disso, mas eles não têm direito nenhum, eles não têm propriedade. A Constituição brasileira diz que para ser brasileiro, basta nascer no território chamado Brasil, e nós todos nascemos lá, entendeu? Até eles têm direito, mas não só eles, certo? Então nós temos que retomar essas coisas. Veja bem quem são os que são que se dizem patriota. Jair Bolsonaro, nome italiano. Caralho Zambelli, nome italiano. Joyce Hasselmann, nome alemão. Isso aí deve ser tudo descendente de nazista e fascista. Sérgio Moro, italiano. O Weintraub, não sei nem de que caralho esse homem vem. Isso deve ser um nome alemão, sei lá que diabo é isso. Tudo descendente de europeu, né? E como nós todos, tem um pé na senzala e um pé na Casa Grande, outro em Portugal, e diversas outras nacionalidades, que o Brasil é o maior misturada de povos do mundo. Né? Mas esses brancos chegaram lá e grilaram a terra, né? Você sabe o que é grilar a terra, né? Se apossassem, fazer documento falso, né? Bota dentro de gaveta cheio de grilo, o grilo mija em cima, que ele fica parecendo documento antigo, porque chama grilagem. Né? Grilaram as terras dos índios, né, e trouxeram os negros à força. Os negros e os índios têm direito, porque os negros não pediram para ir para lá, levaram eles à força, entendeu? E tem negado o direito de cidadania plena, né, além de serem exterminados. Não, nenhum desses filhos da mãe tem direito de definir quem deve ser ou não brasileiro. E se for preciso, nós vamos arrancar esse símbolo na porrada, né, nele, em cima deles. E o hino? Nosso hino. O que esse povo conseguiu foi que a gente ficasse com nojo, né, da nossa bandeira, do nosso símbolo, da nossa camisetinha lá da canarinha, né? Fizeram a gente passar vergonha com essas coisas. Eu lembro na época dos milicos, lá na época da ditadura, a gente tinha uma vergonha de usar esses símbolos, porque eles limpavam a bunda com a bandeira, esses milicos, né? E se fingindo de patriota e entregando a Amazônia, entregando tudo. Né? Então, ao longo do Brasil monárquico, o hino nacional teve duas letras diferentes. A primeira letra ela foi proibida, porque falava dos povos brasileiros, do índio, do negro, né, do branco, e metia o cacete em Portugal. Aí essa foi proibida. Eu tentei pegá-la, mas não consegui fazer um copiar-coler, porque é uma coisa antiga que foi descoberta que está no Senado. Então, eu não consegui fazer uma cópia, mas enfim. Vocês procurem aí se tiver alguém. Mas tem um. Mas desde de Castro Alves já havia gente que tinha lucidez em relação a esses símbolos pátria, a bandeira. Né? Castro Alves foi o nosso maior testemunha, né, da época escravocrata no Brasil, e ele tem um poema maravilhoso que chama O Navio Negreiro, que todo brasileiro conhece, e que tem uma parte que fala da bandeira. Né? Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tamanho infâmia e covardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante e fria. Meu Deus, mas que bandeira é essa que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora. Chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriveira penou na minha terra, que a brisa do Brasil breja e balança, estandarte que a luz do sol encerre e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra foste hasteada dos heróis da lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Columbo abriu na vaga, como o íris no pélago profundo. Mas a infâmia é demais, da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse penão dos ares. Colombo, fecha as portas dos teus mares.
quer dizer, Colombo. É para evitar o tráfico negreiro, né? Fecha as portas dos mares para evitar o tráfico negreiro. É maravilhoso. Mas eu achei uns hinos aí, tinha um outro que eu muito bom, mas eu também não pude copiar, colar, escrevi para o cara que escreveu, mas ele não respondeu, então eu não pude usar. Infelizmente, muito bom. Pessoal aí que fez umas paródias do hino nacional, muito bons, muito bons. Isso aqui chama hino racional, realista, né? O autor é Salsi DC, eu não sei, Salsi DC. Hoje vibram no estádio bundas flácidas, um povo alienado e demente, a falsa liberdade para os fingidos, sorrindo explorados nesses instantes. Sem pudor, a facilidade conseguiu nos controlar com o braço forte, com receio da liberdade, nos fazendo encontrar a própria morte. Ó pátria amada, explorada, alguém a salve. Brasil é sujo, intenso, povo estúpido. O amor e a esperança nem existe. Sobre o céu está medonho e poluído. A imagem do cruzeiro enegrece. Carente pela falta de escolas, os pobres já estão só pele e osso. Em teu futuro cria a pobreza, terra largada. Entre outras mil, és imbecil, terra explorada. Dos sofredores é a mãe febril, terra explorada, Brasil. Alguns estão deitados em berço esplêndido e outros estão como moribundos. A estrutura do Brasil é a miséria. Sem cultura, o povo fica vagabundo. De que essa terra mais precisa e que acabem com todos os exploradores. Mas nosso povo está sem vida. A energia está em todos os torcedores. A pátria amada é explorada. Alguém a salve. Brasil, suor eterno seja símbolo. O seu trabalho que ostentas milionários, vendido ao verde ouro dessa cédula, faz do futuro a escória do passado. Mas a justiça aqui só olha para os fortes. Verás que um filho teu fugiu da luta. Não teme quem te adora, é o esporte. Terra largada entre outras mil, és imbecil, terra explorada. Os sofredores é a mãe febril, terra explorada, Brasil. Paródia, utopia e melancolia, né? Terrível. O Brasil dá uma melancolia terrível. Novo hino do Brasil, do Daniel Santos, o não famoso. Ele se dá esse título de não famoso. Ouviram do Ipiranga as margens ácidas, tchá, tchá, tchu, tchá. Eu acho que é um funk. De um povo heróico brado e irritante. Tchi, 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 re, re, tchi, 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 tchi. Cadê? Perdi. Ah, sim. Tchi, 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 tchi. Ora, bolas. Foi-se embora. Está aqui. E a vulgaridade dos estúpidos poluiu a mente do ignorante. Que terror, que sacanagem. Conseguiram acabar com a nossa arte. Em teu seio, Suzana Vieira, vimos refletir nossa vergonha alheia. Ó pátria amada, a putaiada tá virada. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero Brasil de futebol, bunda cerveja, da música ruim que a mida investe. Brasil de lê, bunda cerveja do carnaval que a bunda prevalece. Tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchá. Gigante a da mulher, melancia, tem Miss Bumbum, mas não tem poesia. Cultura tá virando putaria. Assim você me mata, ai, se eu te pego. É o novo lema dessa mãe gentil. Que vergonha, Brasil. Então, uma versão criativa do hino nacional. Essa aqui ela circulou bastante. Ela é anônima. Eu achei num site chamado Itatiaia Brasil. Então, veja bem, num posto da Ipiranga, às margens plácidas,
de um Volvo heróico Brahma retumbante, escol da liberdade em raio fúlgido, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o quinor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seco, ó liberdade, desafia nosso peito a Microsoft, o Parmalat, Mastercard, salve a Sharp, a Mil, um sonho intenso, um rádio Philips, do amor e Lufthansa a terra desce. Intel, Formoso Shell, Risone Olímpicos, a imagem do Bradesco resplandece. Gillette pela própria natureza. És belo escorte em pava do colosso, e o teu futuro espelha essa grandene. Serpa gelada, entre outras mil, és souvenir, compact amada, do filco deste solo, és mãe Doril, Coca-Cola, Bombril. Ele usou todas as marcas que invadem o Brasil, né, que sugam o Brasil e o brasileiro para fazer uma coisa bem criativa. Então, fica aí essa com vocês para refletirem e gostem do Brasil, amem o Brasil e o brasileiro, porque quem se diz aí nacionalista não gosta do Brasil, nem gosta do povo brasileiro, faz tudo para acabar com o povo brasileiro, certo? Então, aqui eu vou ficar porque tem uma live hoje lá com o PTB, né, o Partido Comunista Belga, do qual eu faço parte, e vai ter muita festa hoje e amanhã, 1º de maio, né, que é a festa dos trabalhadores, a festa dos anarquistas, porque o 1º de maio é uma homenagem a Sacco e Vanzetti, né, que foram eletrocutados nos Estados Unidos. Então, é a nossa festa. Festa da esquerda, a direita não tem nada a ver com o 1º de maio. Foi luta dos trabalhadores, foi luta dos anarquistas, dos socialistas, dos comunistas, certo? E dos democratas e nada dessa direita safada aí. Pau neles, pau neles. Beijo. Tchau. Até amanhã.